Oi gente, meu nome é Pamela e este é o canal Psico Saber. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre o que é a psicologia social e qual que é o seu contexto histórico. Não esquece de já deixar o like aqui embaixo, que isso ajuda bastante a gente. A psicologia social é a área da psicologia que foca em estudar as relações humanas, as relações sociais, tanto por um viés mais individual, ou seja, observando, analisando como que as relações sociais, a sociedade afeta o indivíduo e como aquele indivíduo afeta a sociedade, como também por uma perspectiva mais ampla, analisando como grupos afetam e são afetados pela sociedade ou por outros grupos. O ser humano ele é afetado pelo meio social em que está inserido e também influencia e modifica o ambiente em que vive. As relações sociais afetam o comportamento e os estados mentais dos seres humanos. A psicologia social busca analisar as interações na sociedade e o comportamento social. Ela é uma ponte entre a psicologia e a sociologia. Só que a psicologia social ela tem perspectivas diferentes da sociologia. A sociologia estuda a influência de instituições e da cultura no comportamento das pessoas. Já a psicologia social considera outras variáveis que também afetam o comportamento. O filósofo francês Auguste Comte é considerado o pai dessa ciência. Só que ela só se desenvolveu de forma científica e sistemática depois da Primeira Guerra Mundial, por volta de 1920. Porque depois da Primeira Guerra, a sociedade estava tensa, abalada por causa dos conflitos e da crise. Então, os pesquisadores buscavam uma forma de tentar manter os valores de liberdade e direitos humanos na sociedade. Nessa época, o foco do estudo era a sociedade, os padrões de comportamento, as motivações, preconceitos, conflitos de valores e etc. Durante algumas décadas, houve um clima de otimismo em relação aos resultados das pesquisas em psicologia social. Porém, devido a uma crise mundial que vinha se agravando e também a resultados de pesquisa contraditório, essa ciência acabou entrando em declínio e passou por um momento chamado de crise na psicologia social, na década de 70. Nessa época também ocorreu várias críticas em relação à aplicação dos conhecimentos em psicologia dos Estados Unidos e da Europa, porque esses conhecimentos estavam sendo aplicados em outros lugares sem levar em consideração as características próprias desses lugares, desses países. Aqui no Brasil e em outros países da América Latina aconteceu isso. A princípio, a psicologia aqui tinha muita influência do modelo que veio dos Estados Unidos e da Europa. Mas com o tempo, alguns psicólogos, educadores, pesquisadores começaram a questionar a forma como a psicologia estava sendo aplicada aqui no Brasil. Sabe aquela frase, não meça a sua vida com a régua dos outros, ou não meça a vida dos outros com a sua régua? Então, o que estava acontecendo no Brasil era que o Brasil estava medindo os comportamentos e os processos mentais com a régua lá da Europa e dos Estados Unidos. Então, isso não estava dando certo. Então, antes a psicologia era bem descontextualizada. E foi a partir desses questionamentos que começamos a mudar o olhar da psicologia para o ser humano e também os fazeres da psicologia, para que ela se tornasse o que ela é hoje. Uma ciência que deve observar não somente o indivíduo, mas também todo o contexto em que ele está inserido, contexto social, contexto político, contexto histórico e cultural, porque tudo isso afeta os seus comportamentos e os seus processos mentais. Infelizmente, ainda a psicologia social
é muito confundida com sabedoria popular e senso comum, porém eles são totalmente diferentes. O senso comum, ele é baseado em observações subjetivas e vivências individuais. Já a psicologia social é uma ciência, ou seja, ela emprega métodos científicos, fazem experimentos, pesquisas qualitativas e quantitativas, não são suposições, são fatos. Por exemplo, quando cientistas sociais falam que vivemos em uma sociedade que ainda é extremamente preconceituosa, patriarcal, machista, racista, LGBTQI-fóbica, não são achismos, são fatos. Existem inúmeras pesquisas que comprovam isso. Então não é uma questão de opinião e também não é mimimi, como algumas pessoas acham. Espero que um dia a gente possa falar que a sociedade era preconceituosa e não é mais. Porém, esse dia ainda vai demorar um pouquinho para chegar. E a psicologia pode e deve contribuir para acabar com os preconceitos na sociedade. Inclusive, lá no nosso código de ética, em um dos princípios fundamentais, que eu vou ler aqui para vocês, diz que o psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E por hoje é só, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aqui embaixo um comentário falando o que você achou e também de curtir o vídeo, porque isso ajuda bastante a gente. Compartilha também e até a próxima!